Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Bande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavda Yapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Om Shanti 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 Om. So, como ainda no final do verso 10, como pulou aqui. Como a natureza não dual, né? A nossa natureza, natureza do ser, né? Como a nossa natureza não dual é sempre experimentada como a essência da entidade experienciadora, ela está sempre disponível para reconhecimento, né? Essa é a ótima novidade, né? Aquela história de dizer que o Nisargadatta dizia que o ser, a consciência, ela tá sempre, né, fazendo propaganda dela mesma, porque ela está sempre presente, né, revelando, permeando, sustentando cada experiência, né? Ela é a essência da entidade experienciadora, né? Portanto, já que aquilo que nós buscamos, esse reconhecimento claro, firme, né, é sempre presente em toda e qualquer experiência nossa, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, significa que esse ser não dual está sempre à minha disposição para ser reconhecido, reivindicado e, né, abraçado, assumido, né? Aceitado. Aceitado? Aceito. Porém, a gente tem que dizer que, desde que um meio apropriado de autoconhecimento esteja à nossa disposição, né? Porque, como nós sabemos, sem um meio apropriado, não basta dizer, né, que você é a consciência sempre presente, etc, etc. Não, em geral, a menos que o indivíduo seja altamente qualificado, requer muito mais do que simplesmente esses apontamentos, né, essas declarações, para convencer o intelecto do Jiva, entendeu? Da veracidade, da verdade, né, por trás dessas declarações. O intelecto, ele tem essas crenças muito profundamente arraigadas de que ele é o corpo e a mente e ele é sujeito ao tempo. Então, para ele aceitar uma declaração, né, tal qual essas declarações do Upanishads, ele não vai aceitar tão facilmente, né? Ele vai precisar de gradualmente, né, substituir essas noções, né, expostas pelos Upanishads como as noções propagadas, né, por Maya, a ignorância linda, maravilhosa, né, complexa e sofisticada. Uma vez uma pessoa perguntou, mas não deve ser assim, por que deve ser, essa análise precisa ser tão complexa? Muitos anos atrás, um cara me perguntou isso. Aí eu falei assim, é porque a ignorância é muito complexa. A gente diz que, né, a Maya é aquela belíssima, entendeu? Como é que diz, Fábio? Bela, inteligente, sofisticada. Não, a expressão mesmo, como dita, é beautiful. The beautiful Maya is the beautiful intelligent ignorance. Então, ela é belíssima, né? Ela é inteligentíssima, porque, né, ela é feita de conhecimento e inteligência, né, essa projeção. E ela é complexa, portanto,
para os indivíduos cujas ignorâncias são muito complexas, principalmente aqueles mais, né, filosóficos, etc., então eles precisam de muito Vedanta filosófico também, para neutralizar todas aquelas convicções filosóficas, né, a respeito da minha identidade como um ser mortal. Então, assumindo que nós tenhamos um meio apropriado, e uma vez conhecida, né, uma vez esse ser que é a essência, né, permeando cada experiência, uma vez que esse ser seja reconhecido e que a pessoa realmente seja completamente convencido, né, do ser como eu mesmo, esse conhecimento jamais é perdido. Então, esse autoconhecimento é um conhecimento que difere de todos os outros porque ele é direto e imediato, chamado Aparoksha Jnana. É um conhecimento. As pessoas perguntam, que conhecimento? Como é que é esse conhecimento? Não é um conhecimento em relação ao objeto. Ah, não, então é conhecimento inferencial. Não, conhecimento inferencial é um pouco, né? Como é que eu vou basear a minha vida e minha identidade num conhecimento inferencial? Inferencial, tudo bem para, né? Então, o conhecimento inferencial, ele é muito útil, né? Mas o autoconhecimento não é um conhecimento inferencial. O Vedanta se utiliza diversas lógicas baseadas em conhecimento inferencial, né, para neutralizar, para destruir aquelas noções, né, refere àquelas noções não fundadas em nenhuma lógica, ou uma lógica totalmente equivocada de que eu sou a construção corpo-mente. Então, que tipo de conhecimento é esse que, uma vez obtido, ele jamais é perdido? Que é um conhecimento direto e imediato. Então, quando eu me dou conta que eu sou essa consciência e existência que permeia, que é sempre presente, né, como a essência do experienciador, a essência da entidade experienciador, quando eu me dou conta disso, aí eu sei que eu sou aquilo jamais não presente, sempre presente. Aí é uma questão de compreender isso tão profundamente, até que eu não tenha mais nenhuma dúvida a respeito disso, que eu sou a luz. Então esse ser, essa consciência não dual está sempre presente, permeando, né, revelando cada uma das minhas experiências, portanto, né, o que isso significa dizer? É que ela está sempre à minha disposição para ser reconhecida, né, e, como se diz? Conhecida e, eu falei agora mesmo, estou ficando velho, reivindicada como a minha natureza, né? Então, uma vez que essa compreensão ela se traduza a isso que a gente chama de conhecimento direto, esse é um conhecimento que jamais é esquecido. Por quê? Porque você jamais pode esquecer alguma coisa que está sempre presente, iluminando todas as experiências dos seus 3 estados. Então ela está sempre presente. Uma vez que você se deu conta, entendeu? Que a luz ou o espaço está sempre presente na sua experiência, uma vez que a gente se dê conta que a gravidade está sempre presente, entendeu? A gente já não tem menor dúvida, a gente não precisa de estudar de novo, compreender de novo, a gente sabe de tudo isso, né? Então esse é o conhecimento direto e imediato. E imediato significa dizer que não existe nenhuma distância entre o conhecedor, o conhecimento e o objeto de conhecimento. Porque o conhecedor é o conhecimento e o conhecido, né? Não existe o conhecimento daquilo que eu sou. Então é um conhecimento ou é uma experiência sempre presente de identidade como a luz que revela tudo, né? Então, assumindo que nós tenhamos um meio apropriado,
e uma vez essa não dualidade, esse ser não dual seja conhecido, ele jamais será esquecido. Ah, não, mas eu tive alguns momentos, né? Essa é uma discussão interessante, porque quase todo mundo que se iluminou por uma semana, 2 ou um mês, e depois perdeu aquela condição, né? E ela sempre, eu pergunto, mas era uma experiência ou era uma certeza de conhecimento daquilo que você era? Não, era conhecimento mesmo. Então existe a possibilidade que talvez a gente tenha essa convicção de conhecimento aqui e ali, entendeu? Que não seja simplesmente, oh, eu tive uma experiência mística, portanto eu sou iluminado, né? Existe a possibilidade que eu tenha tido uma experiência mística e dentro daquela experiência mística eu tenha compreendido que eu sou o sujeito, a consciência, né? Esse princípio conhecedor daquela experiência mística. E é possível que após isso eu ainda tenha lapsos de conhecimento. Por quê? Porque essas vasanas aqui, elas vão continuar, entendeu? Elas vão continuar criando um pouco de problema, entendeu? Essas vasanas ainda fundadas na autoignorância, né? Então você já deve ter me ouvido falar um pouco da minha própria experiência no início, que eu fiquei muito confuso, eu não conhecia o Vedanta, né? Que eu parecia que eu sabia tudo, que eu era livre, aí quando eu via tinham algumas vasanas que eu começava a pensar, puxa, mas será que eu realizei? Será que eu sou livre mesmo? Eu não sou livre, porque eu estou aqui todo ansioso, aflito, querendo isso, não querendo aquilo, etc, etc, né? Então, em geral, esse conhecimento jamais é perdido porque ele se tornou um conhecimento direto. Mas ele pode ser desafiado, né? Por algumas vasanas, aquelas mais persistentes, que aí você precisa de continuar, né? Submetendo elas ao corpo de conhecimento, né? Védico, de tal modo que elas vão desaparecendo, né? Gradualmente. Tá? Então, assumindo que um meio apropriado esteja à nossa disposição, e uma vez o ser seja conhecido, ele jamais será perdido, porque ele é aquilo sempre presente, iluminando cada uma de minhas experiências. Essa compreensão precisa ser clara. A gente fica martelando nisso, porque essa é a essência do autoconhecimento, entendeu? Uma vez conhecida, ela jamais pode ser perdida. Por quê? Porque é a natureza essencial, fundamental, livre, independente da minha mente, a entidade experienciadora, e a minha mente, sendo o instrumento primário de experiência, é sempre presente, né? Iluminando o campo dos objetos, etc, etc. Okay? Você ia dizer alguma coisa disso ou já foi resolvido? Essa ação de... Estou com dificuldade com as palavras, desculpa. De acolher a consciência, né? Você citou agora há pouco que ela está sempre presente, mas a gente precisa... Você não acolhe, você não abraça, tudo isso são palavras estranhas, entendeu? A melhor palavra é você reivindica, você assume a sua identidade como consciência. Tá. Então esse assumir não é do ego, do intelecto, é da própria consciência refletida. Essa é uma discussão muito filosófica também, né? Porque, da um ponto de vista mais filosófico, todo autorreconhecimento é o ser, aparentemente sob o efeito de Maya, que esqueceu que ele é, né, entendeu? Inteiro, completo e ilimitado, porque ele é não dual, ele aparece e se sente limitado, né? Independente, né? Etc, etc. Então, todo o autorreconhecimento é o ser, né, relembrando, reconhecendo a sua natureza ilimitada, o que é realmente um fato. Não é exatamente filosófico, mas é o fato, considerando que toda a experiência é a experiência do ser. Mas o ser só se torna ele só pode experienciar através dos seus jivas, né? Em associação com Maya e seus jivas, né? Agora, do ponto de vista do jiva, esse reconhecimento, ele ocorre no intelecto do jiva, entendeu?
É o ser reconhecendo a sua real natureza através do intelecto altamente purificado, refinado do seu Jiva. Entendeu? É por isso que esse reconhecimento, ele jamais é um reconhecimento universal, mas é individual. É o Jiva, no seu processo kármico, ele processa crescimento espiritual, né? Ele vai refinando, ele vai purificando, desenvolvendo uma mente sempre mais reflexiva, sativa, etc. Aí ele se sente sempre mais atraído, né, a esse tipo de exploração, a exploração da minha real natureza, da minha real identidade, que eu ouvi dizer que, uma vez reconhecida, eu experiencio alguma coisa como liberação, né, das flutuações de mithya, de samsara. Então esse intelecto é o único meio através do qual o Jiva pode, entendeu, reconhecer e reivindicar, porque muitas pessoas reconhecem em alguns momentos, quando a gente tem um momento de grande predominância de sattva, a gente pode obter esses reconhecimentos que às vezes as pessoas fazem glimpses ou satori's, ou assim. A gente tem esses reconhecimentos, né? Mas esses reconhecimentos, eles não necessariamente eles são retidos depois, entendeu? Então a gente precisa desse intelecto muito bem refinado, de modo que ele possa reconhecer e reivindicar e reter sem esquecer de novo e de novo. Isso é um grande mistério, porque a gente nunca sabe, essas pessoas que experimentam dias, semanas ou meses de total bem-aventurança, se eles estão ainda sob o efeito de uma epifania, ou se eles estão sob o efeito do autoconhecimento. Ninguém sabe, entendeu? Eu pergunto os caras dizem, não, eu estava sob o efeito do autoconhecimento. Entendeu? Mas eu desconfio, porque o conhecimento, quando ele é firme, se ele se mantém por 30 dias, como diz aqui, ele não pode ser esquecido. Entendeu? Está sempre disponível e jamais é perdido. Vagalume que a pessoa tem lá. Vagalume é um estágio que o James se refere ainda, mas é mais preliminar. É quando nós chegamos no Vedanta e a gente começa a compreender os ensinamentos, entendeu? A gente começa a compreender esses aspectos dos ensinamentos que vão revelando, né, a nossa natureza como Sat Chitananda, né? E de novo, esses conhecimentos, eles passam, né? Quase todo mundo se sente relativamente livre e iluminado, por isso que a gente dá esses certificados de iluminação. Durante um seminário de Vedanta, quase todo mundo se sente claro a respeito, né? Mas o grande teste depois é voltar para o trabalho, voltar para as nossas vidas, etc, etc. Então, essa luz que a gente vai desenvolvendo, essa clareza, essa convicção de autoconhecimento, ela precisa de ser nutrida, alimentada, como? Através de um trabalho constante, sistemático, persistente, que, em outras palavras, para vencer esse poderoso Maya, ele tem que se tornar quase como uma obsessão. Entendeu? Porque Maya é foda. É o fodão, entendeu? É o cara mesmo. A ignorância é universal. Mithya é permeado por Maya, entendeu? Essa ideia de que a realidade é a dualidade. Lindo. Eu quando troquei o ser pelo eu, ficou muito fácil. Sim. Eu, É. né? Sim. Eu, por causa de aviso, eu não consigo perceber Sim. que eu sou. Sim. Né? O James bate muito nessa tecla, porque quando a gente fala sobre o ser, o Brahman, o Paramatma, etc., a gente tem que lembrar que nós nos referimos à nossa natureza, à nossa essência, né? Então, o James fala assim, então, eu reconheci eu sei quem é o eu. Então, não, eu sei quem eu sou, entendeu? Eu reconheci a mim mesmo, né? A ideia de
reivindique a sua natureza na consciência, reivindique a sua natureza na consciência. Como consciência? Aí a gente tem que corrigir aquela frase e dizer como consciência, porque não existe você e a consciência. Você simplesmente reivindica aquilo que você sempre foi, aquilo que você sempre será, aquilo que todos somos, né? Como consciência, porque a natureza da existência, a natureza desse eu é um sem o segundo, né? Como ficamos presos no samsara, o objeto felicidade? O verso número 11. Se não se sabe claramente que o ser é felicidade ilimitada, se a gente não sabe claramente, né, o benefício do autoconhecimento, o conhecimento da minha real natureza, né, da minha real identidade, se a gente não sabe que esse reconhecimento da minha real natureza, como efeito, produz essa felicidade limitada, porque a felicidade limitada é a natureza da minha real identidade, da minha essência. Se eu não souber claramente isso, não haverá amor intenso por essa investigação e descoberta, eu sou o ser. Então a gente sabe, a gente ama aquilo que nos dá felicidade, nos dá satisfação, nos dá conforto, nos dá segurança, nos dá prazer. A gente só ama aquilo que é uma fonte de Ananda. Então as escrituras servem o propósito de esclarecer para a gente que esse conhecimento revelado é a única fonte real de felicidade, segurança, satisfação, prazer. Isso aí leva tempo para a gente aceitar. As pessoas dizem, não, tudo bem, eu acredito que a iluminação, o autoconhecimento pode ser uma fonte, mas existem tantas outras fontes de Ananta, né? Então eu vou manter os meus investimentos diversificados, né? Eu vou investir nesse autoconhecimento, mas eu vou investir na bolsa de valores, no mercado imobiliário, no meu relacionamento com a minha esposa, com a minha empresa, etc. Então eu diversifico as aplicações, né? Mas quando a gente vai crescendo nessa compreensão de que esse conhecimento, eu sou o ser, é a única fonte de segurança, a única fonte de Ananda, então isso nos dá essa paixão, esse bhakti, essa devoção, esse amor que é absolutamente necessário que seja muito intenso, entendeu? Por isso que a gente diz que a qualificação mais importante para o autoconhecimento é chamada mumukshudha, que significa um intenso, né, ardente desejo de descobrir, reconhecer claramente a verdade a respeito da minha real identidade. Eu acho que eu compartilhei com a maioria de vocês que no meu processo, no estágio final do meu processo, eu tinha abandonado meditação, abandonado tudo, porque eu não acreditava mais que nenhuma daquelas experiências fossem me resolver, né? Aí, no final das contas, a única sadhana que restou para mim era uma prece que eu mandava para Deus, naquela época, né? Chamava ele de Deus, Ishvara, God. Entendeu? Eu falo assim, por favor, entendeu? Não existe mais nada que eu queira na vida. Eu já sei que você existe, eu já sei que eu sou você e você sou eu, entendeu? Eu sei que existe somente você, mas eu ainda não tenho uma convicção que me liberta dessa agonia, entendeu? Aí nas minhas preces eu dizia, que era um simbolismo, né, assim, eu quero encontrar você face to face, como é que a gente diria? Face a face. Face a face, entendeu? Se revele a mim face a face. Eu estava tentando, né, pedindo a Ishvara que projete uma epifania que possa me convencer da minha unidade com você, né? Eu falo assim, se apresente, né, se revele para mim face a face, porque isso é o único desejo que eu tenho. E aí nessas preces eu deixava claramente, eu estou pronto para pagar o preço da minha vida, leva a minha vida, eu quero morrer, mas eu quero
encontrar você face a face, né? Então esse é um exemplo de um desejo tão intenso e ardente. Eu acho que o que aconteceu comigo foi isso. Ishvara ficou com dó de mim, entendeu? Falou assim, pô, esse cara, né, cheio de problema, pegou um karma difícil na vida, né, teve que sofrer tanto, e apesar de todo esse sofrimento, ele desenvolveu essa qualificação importante. As outras qualificações não estavam exatamente bem desenvolvidas ainda, né? Aí o cara ficou com dó de mim e falou assim, eu vou fazer a ficha cair para o cara, né? Então, esse desejo, esse amor intenso por essa compreensão, ela só é presente na medida que a gente compreende que esse autoconhecimento, que o ser que nós somos, é a única fonte real de ananta, de satisfação, de paz, de contentamento, né? Quando o ser é conhecido, em geral, o indivíduo não sente atração por objetos mundanos, né? Como antes, aquela atração, o mundo dos objetos que fica cintilando, né? Tudo parece ouro, né? A gente vai daqui para ali, eu quero isso, quero tocar, sentir, experimentar tudo, né? Quando o ser é conhecido, não há atração por objetos mundanos como antes, porque todo o amor de uma pessoa que antes estava direcionado aos objetos de samsara, uma vez que essa pessoa compreendeu que o ser é a única fonte real de amor, ananta, todo o amor que antes estava disperso nos mundos dos objetos, eles são canalizados ao ser, né? Portanto, aparece que o Jnani é uma pessoa um pouco estranha, porque ele não tem muito, né, muito amor, muita devoção pelos objetos de experiências de samsara, né? Então, quando ele é conhecido, não existe mais atração pelos mundos, pelos objetos mundanos. Isso às vezes assusta as pessoas, dizem, mas eu gosto tanto do mundo, eu não quero perder. A gente só abre mão de uma coisa valiosa quando a gente encontra uma coisa muito mais valiosa, né? Mas como é que eu vou ter coragem de abandonar esses apegos? A gente não precisa de se preocupar com a coragem, porque a coragem é um produto da compreensão de que isso que eu imaginava ser muito valioso, na verdade, não é cheio de limitações e defeitos, entendeu? Então não é nem mais uma questão de coragem. As coisas vão simplesmente sliding, né? Let it slide, just vão escorregando, que nem aquelas avalanches que acontecem lá em Petrópolis, elas vão... Quando o ser é conhecido, não existe mais atração por os objetos mundanos, porque todo esse amor de uma pessoa vai canalizada para o ser. Aí esse verso que é muito interessante, ele diz, ele fecha de um modo muito interessante, ele diz, é difícil dizer que o ser é completamente conhecido ou completamente desconhecido. Intrigante essa afirmação, né? Por que ele é difícil dizer que ele é completamente conhecido? Porque ele não é objetivável. O ser não pode ser colocado sobre a lente, né? E escrutínio, né? Objetivado e analisado, etc, etc. Não, ele não é um objeto de experiência, ele não é um objeto de conhecimento. Eu não posso conhecer o ser do mesmo modo que eu conheço qualquer outro objeto, né? Em samsara, em mithya, ele não é um objeto, não pode ser objetivado pela mente, pelo intelecto, não pode ser percebido através dos jogos sensoriais. Portanto, é difícil dizer que o ser possa ser completamente conhecido, mas também a gente não pode dizer que ele pode ser completamente desconhecido. E como é que ele pode ser conhecido? Ele é conhecido através das palavras, né, dos ensinamentos do Vedanta, que removem
essas noções de que eu tenho que procurar por mim porque eu não sou aquilo que está sempre presente, né? Como aquele que busca a si próprio, né? Ele não é nem completamente desconhecido, porque até mesmo que as pessoas que se dizem não conhecer o ser, se dizem eu estou buscando o ser, elas conhecem o ser porque elas sabem que elas existem, elas sabem que elas têm essa consciência, elas são aquele princípio, né, testemunha que revela, ilumina tudo, né? Então é uma situação mais ou menos assim. O Jaime aproveita para dar uma cutucada nos professores do Neo-Advaita. Aí ele diz, como o nosso autoconhecimento é vago, a maioria dos gurus modernos espirituais e os chamados ensinamentos desses gurus apresentam o ser de maneira imprecisa, particularmente como um objeto. A maioria desses ensinamentos, né, eu chamo de ensinamentos dualísticos, mascarados de não dual, né? Eles apresentam o ser, professores sem ensinamento, teachers without teachings, né? Eles apresentam o ser de uma maneira imprecisa, particularmente como um objeto de conhecimento e experiência. Isso é invariável 99,9% dos casos, né? E apresenta de maneira vaga, abstrata. A maioria desses apontamentos que a gente vê nas internet, pedacinho. Primeiro que os neo-advaitas, eles são vagos e abstratos nas suas afirmações, apontamentos. E segundo, porque as pessoas extraem um pedacinho de uma frase de um desses e colocam na internet, entendeu? Então são apontamentos, entendeu? Mas extremamente vagos e abstratos. E as pessoas que pensam que pode poder, né, realizar e reter essa clara convicção referente à sua não limitação através desses fragmentinhos vagos e abstratos, muitas vezes poéticos, elas estão enganadas, porque nada disso vai realmente resolver o problema. Esse conhecimento que é muito, né, sutil, ele é simples, mas é sutil, ele requer um corpo de conhecimento extensivo, né, de tal modo que ele possa ser claramente apreendido. Então nós precisamos de um corpo de conhecimento completo. Tirando algum meio legítimo para realizar o autoconhecimento, o conhecimento parcial não é confiável e é frustrante, o que explica o fato de que tantas poucas pessoas realizam o que elas são no mundo espiritual. Porque o autoconhecimento vago, impreciso e abstrato, ele não estabelece o jiva firmemente nessa convicção. Ele é abstrato, ele é vago. Entendeu? Ele serve de quê? Ele serve de inspiração, como inspiração, entendeu? Eu já falei com vocês sobre os 3 tipos de gurus. Eu acho que eu já comentei em algumas das nossas classes, né? Existem 3 tipos de gurus, né? Quando você vai numa sangha onde existem milhares de devotos, invariavelmente a gente encontra um guru que a gente chama de inspirational guru. É aquele guru, desculpa, o primeiro guru é initiating guru, aqueles gurus, guru de iniciação, às vezes eu chamo de Osho Rajneesh, né? É aquele guru entry level, né? de entrada, né? Lá embaixo, né? Entry level guru, né? O guru que foi perfeito para mim por 10 anos, para a Sasha também. Então, esse initiating guru, esse guru iniciação, ele vai nos introduzir de maneira bem básica e elementar no caminho espiritual, né? Vai começar a nos tirar, né, dessas vasanas, tendências extremamente materialísticas, vai desenvolver algumas vasanas espirituais,
relacionadas às experiências de conforto mental, emocional, etc., né? São quase sempre relacionados ao desenvolvimento de uma mente mais calma, um coração mais tranquilo, etc. E eles te dão mantras. Osho costumava dar para a gente uma lista de 100 e tantas meditações, não é? 100 e tantas meditações, dizer assim, você experimenta e você escolhe e depois faz isso para o resto da sua vida, porque esse é o único medicamento, é o único remédio para a problemática humana, né? Então não existe um ensinamento mais, né, rudimentar, pobre, né, como meio de iluminação, porque se você chega para um indivíduo assim, tem uma meditação, ou 2, ou 3, ou 100 meditações aqui, isso vai te ajudar a acalmar sua mente. Perfeito. Mas você apresenta, essa meditação, essas 3, 5 meditações, e esse é o remédio, isso aí vai resolver o seu problema, vai conduzir você ao autoconhecimento, né? Então esse é enganoso, né? Então o guru de iniciação, esse guru, né, básico, que nos introduz algumas meditações, algumas práticas ativas, né, de fazer alguma coisa, repetição de mantras, etc, etc. Depois existem aqueles gurus que são autorrealizados, são altamente carismáticos, mas eles não possessam um corpo de ensinamento, entendeu? Eles não têm um ensinamento. Então, de novo, um exemplo típico, Nisargadatta Maharaj. Nisargadatta Maharaj, né, altamente realizado, com carisma, né, derivada da sua total convicção, né, naquilo que ele chamava de absolute, o absoluto, né? Então, Nisargadatta Maharaj é um exemplo típico de um guru que a gente chama de inspirational guru. Guru que inspira as pessoas. Por quê? Por causa do carisma derivado da sua convicção de autoconhecimento. Existem duas coisas, né? Para a gente ser um bom propagador desses ensinamentos, a gente precisa ter o autoconhecimento, né, firme, essa total convicção, de modo que a gente possa inspirar os outros. Porque não basta você ter o domínio de um corpo de ensinamento se você não tem essa convicção de autoconhecimento. O Swami Paramarthananda, ele fala de um guru que era um gênio, um guru do Vedanta, um professor de Vedanta. Ele era muito prestigioso, muito famoso, e os swamis da nossa tradição tinham muito respeito por ele, e iam assistir às palestras dele e os ensinamentos dele. Aí ele disse que um dia, numa conversa, não sei se era pública ou privada, o cara confessou, ele falou assim, eu sei que eu sou um professor de Vedanta brilhante, eu sei que eu ajudo muitos de vocês, mas eu acho que é importante que vocês saibam que eu não sou autorrealizado. Né? Olha que coragem de dizer isso, né? E o Paramarthananda, ele né, compartilhou isso numa das suas classes de Vedanta, quando ele fazia essa distinção, entendeu? Os tipos de gurus. Então, o terceiro tipo de guru é o que a gente chama de teaching guru. O primeiro te inicia, o segundo te inspira, mas não tem um ensinamento para te ensinar. E o terceiro é um teaching, é um guru que ensina. Agora, o guru só pode ensinar se ele tiver realmente um meio, um veículo de conhecimento, né? Um meio de conhecimento completo e extensivo. Mas, naturalmente, no mundo espiritual, todo mundo se diz em possesso de um ensinamento, o meu ensinamento, entendeu? Que quase sempre são fragmentos dos ensinamentos védicos misturados com as interpretações do professor, do guru, e algumas de suas epifanias, experiências, etc, etc. Né? Quase sempre, sem jamais tocar o tópico da preparação da mente, Karma Yoga, eles vão falar sobre o ser, isso e aquilo, vão pegar uns pedacinhos dos Upanishads. Então, a Teaching Guru é um guru que sabe quem ele é,
essa convicção de autoconhecimento, ela precisa ser contagiosa, porque isso é que produz, que propicia a inspiração nos estudantes, entendeu? Ele precisa também te inspire, né? Inspirar os estudantes. E ele é chamado de Teaching Guru porque ele tem um ensinamento extensivo e completo que sistematicamente ele desdobra, entendeu? Então esse é o Teaching Guru, né? Como o nosso autoconhecimento é vago, a maioria dos professores espirituais, eles apresentam, né, esses pedacinhos de ensinamentos que quase sempre são vagos, abstratos, etc. E como Swami Paramahansananda diz às vezes, entendeu? O conhecimento vago e abstrato jamais irá liberar o vivo. O conhecimento precisa ser claro, preciso, entendeu? Totalmente claro e preciso. Conhecimento parcial também não resolve o problema. Alguns pedacinhos de conhecimento aqui e ali. Mas algumas pessoas se beneficiam, mas é raro, né? Aquelas pessoas altamente qualificadas, às vezes, elas só precisam ouvir dizer assim, Tativamasi, não? Aham Brahmasmi, sim, entendeu? Ou encontrar Nisargadatta Maharaj, ele diz assim, para de enganar você, cara, você não é uma pessoa, você é Brahman. O cara, né, leva aquele choque e aí ele é 100% convencido, né? Mas por quê? Porque o cara já tinha esse conhecimento. O conhecimento já existia na mente causal do indivíduo. Ele precisou só de um empurrãozinho, né? A ignorância total é bem-aventurança. Isso é interessante também, né? A gente fala de ignorância is bliss. Ignorance is bliss, é a bem-aventurança. Porque quando a gente não sabe nada, né, a gente é completamente em paz, né? O mundo, imagina que o mundo vai acabar. Tem um meteoro, tem alguma coisa, o cambiamento climático vai acabar com a vida no planeta daqui a 50, 100 anos. Eu vou querer saber disso? Né, José Roberto? Não, eu não quero saber. Porque eu vou ficar todo agitado, né? Meus filhos, meus netos, isso, gerações seguintes, entendeu? Então eu quero permanecer ignorante a respeito dos fatos, porque ignorância é bliss, né? Não quero minha mente preocupada a respeito dos problemas, né? Então, nos dias de hoje, as notícias televisivas, nos jornais, né, são tão ruins que é melhor nem ligar a televisão, né? É melhor não saber disso, porque, né, as pessoas, a gente acaba ficando um pouco afetado, né? Eu não muito, mas a minha esposa, eu digo para ela de novo, para de ver as notícias, porque ela fica abalada mesmo, entendeu? Algumas pessoas internalizam essas coisas, né? Se eu sou totalmente ignorante de mim mesmo, no caso da Bharata, né? A Bharata é um programa, né, guiado, né, pelo corpo macrocósmico causal de Ishvara. Ela recebe o seu programa de Bharata e ela vai se comportar como Bharata. Ela jamais vai se comportar como uma borboleta ou como um rato, né? E ela é completamente ignorante dela mesma, né? Se eu sou totalmente ignorante de mim mesmo, eu não tenho problemas. A Rutinha publicou alguma coisa dizendo hoje que a vida de um cachorro é a coisa mais maravilhosa que existe. É a maior boa-aventurança. Por quê? Porque o cachorro não tem problema, ele não sofre de depressão, ele não tem apego aos bens materiais, entendeu? Ele vive uma vida seguindo a sua natureza, em total harmonia com a sua natureza e os outros seres. Então se a gente não faz um exercício, né, devido do nosso livre-arbítrio, né, que é um privilégio dos seres humanos, é melhor a gente voltar um cachorro mesmo, como dizia, e não ter nenhum desses problemas que nós temos como seres humanos, não? Se for adotado pela
Precisa de ter um bom punya karma também, né? Porque ser cachorro na Índia não é fácil, né? Na China é pior? É duro era ser cachorro Pode com virar uma janta. alma de pato. Ser cachorro com alma de Um pato. Jiva confuso aqui. Riva confuso. Então, um ser humano é necessário para a gente sofrer. Já pensamos nisso? Que somente os jivas humanos sofrem? Um jiva humano é necessário para a gente sofrer, para a gente ter problemas, né? Por quê? Porque eu estou sob o efeito de Maya. Então, um jiva humano, né, sob o feitiço, né, o spell de auto-ignorância, é um jiva humano que sofre, constantemente sofre a aflição, né, e agora? Né? Tem um Upanishads que define o jiva humano como aqueles que se preocupam. Eu citei isso no outro dia, né? Achei super bacana que eu li no outro dia. Aqueles que se preocupam. Os outros animais não se preocupam, eles não ficam pensando naquilo que poderia ter sido diferente, que eu dei uma vacilada, entendeu? Né? Que nem a gente, né, Zé Roberto? E eles não antecipam também, assim, o que será de amanhã, isso e aquilo, eles não se preocupam. Se eu sei quem eu sou completamente, eu não tenho problemas, porque eu sei que eu sou a fonte da felicidade, da bem-aventurança, é porque a felicidade, o contentamento, a paz e a bem-aventurança é a minha natureza essencial. É aquilo sem o qual eu não sou aquilo que sou, um ser humano, né? Porque a felicidade é a minha natureza e eu não preciso de objetos para me completar. Mas o nosso problema, o problema do jiva humano, é que a gente nem é completamente ignorante e a gente nem é completamente consciente da nossa natureza, entendeu? Então essa é uma outra interpretação daquela frase, o fechamento daquele verso que diz: o ser não é nem, a gente não pode dizer que ele nem é totalmente ignorado, nem totalmente conhecido, né? Porque se eu sei quem eu sou, eu não tenho nenhum problema. Mas quando eu sei, principalmente quando nós entramos, né, nós começamos a nos direcionarmos, né, espiritualmente, né, crescermos espiritualmente, eu sei, eu começo a contemplar essas noções upanishádicas, né, a respeito da minha natureza ilimitada. Então eu tenho um pouco de conhecimento e um pouco de ignorância, que é um problema sério, né? A questão da cobra, né? Aquele problema ali daquele viajante só ocorreu porque era durante aquele período de penumbra, de transição. Existia um pouco de luz e um pouco de escuridão. A luz é um símbolo da sabedoria, conhecimento. A escuridão é o símbolo da ignorância, né? Então, nossas mentes, devido a essas proporções de rajas e tamas, né, de proporções diferentes, dependendo da constituição de cada um de nós, né, por causa devido a rajas e tamas, a gente tem Sattva, que é a luz, né, é responsável pela clareza, né, de compreensão, de visão, né? Mas a gente tem rajas e tamas, que projeta e oculta, né? Então, é como o estado de penumbra, né? Mas se aquele viajante chegasse ali às 2 da manhã, sem lua, aquela noite sem lua, etc., escuridão total, né? Aí ele chega lá, ele não teria nenhum problema, ele jamais projetaria a cobra na corda. E o que é ainda melhor, ele jamais projetaria a corda na cobra. Se tivesse uma cobra ali, ele não teria nenhum problema de confundir a cobra com uma corda. Nenhuma dessas sobreposições é possível, né? Porque a minha ignorância é total. Mas como eu tenho um pouco de conhecimento e um pouco de ignorância,
né? Então, eu sou o único ser vivo sujeito a erros de avaliação, de leitura, de apreensão, né? A gente constantemente comete erros na leitura do campo e nossas respostas, e a gente tem que ser, de novo, muito gentis com nós mesmos, porque isso é parte do jogo, né? Eu me pergunto frequentemente, mas por que, né, esse sistema chamado Ishvara não constituiu os nossos corpos sutis com um pouco mais de sattva, para dar esse trabalhão para a gente de cultivar e desenvolver mais sattva, né? Não poderia ter criado? A mim eu fico pensando, às vezes, será que não existe em outras constelações, em outros, né, sistemas, né, alguns planetas com vida onde existem, né, esses organismos vivos, inteligentes, com uma constituição mais satívica, que conseguem viver melhor, em mais harmonia, né, com o meio ambiente? Essa é uma pergunta interessante e filosófica também, né? Já existiu o Sati Yuga, né? A gente está no Kali Yuga. Então essa é uma questão, né, que assim, mas aquilo que né? A gente nasce, né? A gente compreende também que para constituir esse universo, sattva não é abastança, não é suficiente. Sattva é a causa eficiente, a causa inteligente, né? Se a gente quer construir, se nós queremos ser artistas trabalhando com argila, né? Primeiro a gente tem que desenvolver a habilidade e a gente tem que começar a criar, né, esses objetos, né? Eu sou criativo, eu quero criar aqui um copo retangular, né? Uma coisa assim, né? Então a gente vai desenvolvendo essas ideias, mas nenhuma ideia é lançada, né, sem rajas e tamas. Então, como Maya poderia criar esse universo se ele tivesse à sua disposição somente a inteligência e o conhecimento, mas não tivesse rajas e tamas? Então ele precisou de rajas e tamas, né, para projetar esse universo. Todos os objetos aparentes em Mithya são constituídos pelas três energias, fundamentalmente. E o nosso corpo sutil, ele nos permite essa senciência, porque o aspecto dos nossos corpos, o corpo sutil, é aquele que recebe essa proporção maior de sattva. Então, sattva, que é responsável pela autorreflexão, pela inteligência, né, pelo livre-arbítrio, a capacidade de determinar, compreender, aprender, crescer, etc. Ela é uma função, né? Ele é um aspecto do nosso corpo sutil, mais sofisticado. Todos os outros animais têm um corpo sutil, mas o nosso possui uma proporção superior de sattva. Então, esse sattva é presente, mas, infelizmente, né, a gente tem o tamas e os rajas, né, que dificultam, né, essa clara compreensão da natureza de Mithya e a natureza de Satya, de modo que a gente possa viver de modo feliz, tranquilo e livre de excessivas agitações. Então esse é um problema, esse é o nosso problema, e por isso que diversas pessoas gostariam de uma encarnação nova como um cachorrinho da rotina, né? Porque é um mérito kármico. E já que eu não sei que eu sou inteiro e completo devido a esse aspecto rajásico e tamásico, né, que obstrui, né, que obstrui a minha clara compreensão da minha natureza e a natureza do campo, né, porque eu não compreendo o aspecto não dual da existência, né, que sou eu, que é o ser de todos, eu vou continuar perseguindo objetos no campo, né? Essa é a problemática. A crença de que os objetos, eles possuem a resolução, eles são desse problema fundamental humano, né?
O discurso do dia a dia mostra que somos ideias conflitantes. Nós possuímos ideias conflitantes daquilo que nós somos. Porque às vezes nós falamos como se fôssemos o corpo. Eu sou gordo. Outro dia eu falei assim, eu estou tamásico. Então é um exemplo das limitações, entendeu? E do poder de Maya, né? Porque essa é uma linguagem, né, ignorante, né? Como que seria a linguagem correta, pelo menos no meio vedantino, e assim minha mente está tamásica hoje, né? Mas eu estou tamásico é um pouquinho melhor do que eu sou tamásico. Eu estou tamásica. Minha mente está tamásica, por exemplo, né? Eu sou gordo, né? Em vez de dizer assim, meu corpo engordou. Não, meu corpo é pesado, eu sou gordo, em vez de dizer meu corpo se sente pesado, né? Então, se eu digo o meu corpo se sente pesado, só essa é uma afirmação com significado implícito de que eu sou alguma coisa outra que o corpo, né? O meu corpo é um objeto, né, em relação a mim, e eu vejo o meu corpo como pesado, né? Então a linguagem é tão pervasiva, essa linguagem dualística, que eu ouvi o Paramartananda dizer que até mesmo após a autorrealização nós precisamos manter contato com as escrituras, porque a ignorância vai ficar nos operando todo momento na nossa interação com o campo, no escritório, na família, isso e aquilo, a gente vai ficar inconscientemente reforçando essas noções dualísticas, entendeu? E a gente não pode começar a dizer, né, como eu fazia, como era criança, né? Adindo que é água, né? Eu me chamava de Adindo, me ensinaram que meu nome era Adindo. Eu dizia, Adindo que é água, né? O cara nasceu iluminado, ele se vê objetivamente, mas isso acontece em a maioria das crianças antes do ego. Descendeu. O Pelé Caiu. Desceu. Adindo que é água, Adindo não quer, Adindo isso, Adindo aquilo, entendeu? Adindo quer matar. Exatamente. Quando a primeira vez que eu tentei assassinar meu irmão foi com uma moeda, eu botei uma moeda dentro da boca dele. Aí eu fui para minha mãe e falei assim, Adindo deu dinheirinho pro neném. O que significa? Eu era isento de qualquer culpa, entendeu? É o Adindo que faz essas coisas, né? Aí uma outra vez eu peguei, subi no berço do meu irmão e enchi a cabeça dele de talco. Aí eu fui na cozinha e falou assim, Adindo deu talco pro neném. Aí minha mãe, quando foi lá, meu irmão estava asfixiando com talco. Então, por que essa linguagem dualística, entendeu? Ela é tão pervasiva, né? Que é melhor a gente manter esse constante contato com as escrituras para offset. Como se diz offset? Essa ignorância que pervade nossas... Offset é para descontar ou para amenizar, para subtrair, para neutralizar, né? Compensar. Obrigado. Olha, você vai precisar de 2 certificados. Para compensar, super. Os momentos fugazes de felicidade que pegamos aqui e ali, dos objetos, nos levam a acreditar que a felicidade é inconstante, né? A felicidade vem e vai, etc, entendeu? Depende de tantos fatores. Mas se ouvirmos que o ser é felicidade limitada, podemos compreender que somos também ou se ouvirmos que o ser é felicidade constante e ilimitada, não intermitente, existe a possibilidade, isso ocorre no mundo espiritual, que eu pense que existe um problema comigo, eu sou incompetente, porque eu me sinto feliz somente esporadicamente, né? Isso ocorre muito em alguns círculos espirituais que os professores, os gurus, eles dizem a verdade nua e crua, e aí os caras se sentem incompetentes. O que tem? Come on,
Get it, you know? Você não entendeu ainda? Né? Então vou pegar o bastão e pum! Né? Entenda isso, né? É como se o problema fosse o aluno, né? O aluno que não está entendendo aquele apontamento, aquela declaração do professor do caminho direto, que diz, você é a consciência e você é livre e independente de tudo. Compreenda, compreensão é tudo. Aí você sai de lá, putz, eu não consigo compreender, já há 2 anos que eu estou aqui em Bombay, sentando com Nisargadatta Maharaj, eu tenho algumas epifanias aqui e ali, mas nada mudou, eu continuo não compreendendo, entendeu? A gente pensa que o problema é o estudante. Não, o problema é o problema do guru sem um ensinamento. Um inspirational guru, é um guru, né, que serve o propósito de inspirar as pessoas, até que as pessoas, naturalmente, elas se movem para as escrituras e encontram um professor honesto e competente que ajude ela a desdobrar e estudar as escrituras. Queremos sempre nos sentir bem porque, em um nível mais profundo, somos bons devido ao fato de que o ser é a completude de felicidade não dual. Não há divisões nele entre prazer e dor, apenas uma sensação de profunda satisfação, como se estivesse dormindo enquanto acordado. Então isso é legal. Não há divisões no ser não dual. Então, não há prazer e dor, apenas uma sensação de profunda confiança e satisfação, como se estivéssemos dormindo enquanto acordados, né? Existe essa noção, esse conceito, né, do Jnani, que ele vive no mundo, né, acordado, ele é acordado num estado de vigília, né, mas é como se ele estivesse dormindo para o mundo, né, porque o sono é símbolo desse estado de satisfação. Por quê? Porque não existe nenhum desejo, nenhum medo, nenhum problema para ser resolvido, né? O objetivo do Vedanta é deixar claro o que é incompletamente conhecido. Deixar claro o que é totalmente, incompletamente conhecido. Se você não o conhecer, vai continuar buscando, porque não podemos suportar nosso desconhecimento de qualquer coisa que nós amamos, né? Amamos é o amor mais importante, né? O desejo mais importante, a coisa mais valiosa, a gente não consegue aceitar e tolerar a nossa ignorância a respeito daquilo que nós já compreendemos que é a coisa mais valiosa que existe, que é aquilo que eu mais amo. A gente já compreendeu que o amor, todo o amor que a gente sente é um amor pelo ser, né? A gente ama as coisas e as pessoas simplesmente porque essas coisas e pessoas e situações, elas me produzem esse alto amor, essa satisfação, essa felicidade, esse contentamento, né? Então, sabendo que o ser é essa fonte, né, de amor, né, eu não consigo aceitar a minha ignorância em relação ao ser. E o Vedanta deixa claro, né, o que é incompletamente conhecido. Se você não conhecer o ser, você vai continuar buscando ele. Por isso que eu tentei diversas vezes nesse processo de 20 anos, eu enchi o saco de ficar buscando e não encontrar o que eu estava buscando. Naturalmente, eu jamais ia encontrar, porque eu estava procurando a agulha, em vez de procurar na cozinha, eu estava procurando na varanda, né? Buscando, aí eu dizia para mim mesmo, chega, eu já arrisquei tudo, abandonei minha profissão, isso e aquilo, eu vou abandonar o caminho espiritual e vou cuidar de segurança, né? Voltar da educação para o meu filho, arrumar um trabalho, voltar para o mundo. E eu tentei chutar o balde diversas vezes, mas existia alguma coisa dentro de mim que não admitia, não tolerava essa ignorância, entendeu? Porque dentro de mim eu sabia que essa realização é o que existe de mais valioso. Portanto, mesmo que a mente me diga, não, abandona isso, cara, vai para segurança e prazeres e outras coisas, né? Eu não conseguia abandonar. É como se a gente pegasse um vírus, entendeu? Sem cura. Ele só tem fim
quando a busca termina. E a busca somente termina quando você compreende o que você é. É ocasionalmente conhecido através dos objetos na forma de experiências de felicidade, mas não é conhecido pelo que ele é. Se você sabe que você existe, você conhece o ser. Se você sabe que você é consciente, você conhece o ser. Mas saber que você existe, saber que você é consciente, não é um conhecimento completo. É por isso que o Fábio produziu esses 10 certificados de 2/3 iluminados. Saber que você é a consciência, saber que você é a existência, né? É 2/3 iluminação. O conhecimento completo é saber, conhecimento integral, como diz aqui, é quando você sabe que você, o ser, é total e absoluta plenitude. Por que a gente é pleno? Dilson? Por que a gente é pleno? Tinha consciência. Hã? A consciência é plena. Porque a consciência é plena, né? Então é uma questão de realizar, reivindicar a minha natureza, a minha identidade primária como a luz que ilumina e vivifica o corpo-mente. Né? Existe alguma dificuldade em fazer isso? Sim, não, é muito simples, né? É muito simples. Mas ainda assim, Mr. Maia, né? É ali constantemente passando uma rasteira na gente, né? A dificuldade é não esquecer disso. A dificuldade é não esquecer, muito bem dito. Esse conhecimento, ele só é bom quando ele já não precisa mais ser relembrado. Porque ele se torna uma certeza, uma convicção sempre viva na sua mente. Eu sou o que eu sou e eu não posso ser nada do que o que eu sou. O que, a propósito, é o que todos somos, né? Conhecimento é integral quando você sabe que você, o ser, é total e absoluta plenitude. Que você é isso e como a pequena vida do seu corpo-mente se relaciona com o ser. Compreender o relacionamento. A gente fala muito sobre a compreensão do relacionamento entre Jiva, Ishvara e Jagata, mas a gente precisa compreender também o relacionamento, né, para que a gente possa apreciar e desfrutar daquilo que a gente chama libertação ou moksha. A gente precisa compreender o relacionamento entre Jiva e Paramatma também, entendeu? O substrato de Ishvara, Jiva e Jagata. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, everybody.